Hoje iniciaremos uma série de vídeos aulas falando sobre as origens da doença para a medicina tradicional chinesa. Então, durante os nossos estudos, nós estudamos primeiro as leis universais, o Yin Yang, os 5 elementos, depois a fisiologia do Zhang Fu, e vale ressaltar que a fisiologia do Zhang Fu que a gente estuda, a gente vê o funcionamento normal, qual é a função de cada órgão e cada víscera e seu funcionamento normal. E hoje iniciaremos o vídeo de como se origina as doenças, quais são os fatores que vão contribuir para que as doenças, os desequilíbrios venham a tomar conta do nosso corpo. Isso faz parte do processo para entendermos a aplicação da acupuntura, né? Primeiro estudamos qual é a fisiologia normal, agora quais são os fatores que contribuem para o adoecimento, até que posteriormente nós iremos ver o conteúdo que diz respeito às doenças ou os desequilíbrios em si mesmo, né? Então, partimos da cosmologia, de como o universo funciona para a acupuntura e que isso influencia dentro do processo da acupuntura. Depois, a fisiologia normal, como o nosso organismo deve funcionar, e os processos que levam ao adoecimento vamos estudar agora, e posteriormente os problemas que são ocasionados e como identificar cada sintoma em vídeos posteriores. E sempre lembrando que, como dizemos no início das aulas, né, o processo patológico, o processo de adoecimento, ou mais precisamente, o conceito de saúde dentro da medicina chinesa, ele é um pouquinho diferenciado do conceito de saúde na medicina chinesa. Então, para a nossa medicina normal, ocidental, o processo de saúde e doença se distingue em função do sintoma. Há sintoma, há doença. Não há sintoma, não há doença. Para a medicina chinesa é um pouquinho mais dinâmico esse conceito. Ele considera que nós não estamos nunca numa perfeita saúde, né? É sempre um equilíbrio dinâmico, estamos sempre respondendo às forças, seja externas ou internas, ou do nosso meio de vida, para que possamos atuar com uma resposta adequada. E o desequilíbrio, ou a chamada doença, ela vem em função de não conseguirmos responder adequadamente a essas necessidades de adaptação, né? E é isso que vamos ver a partir de agora. Vamos lá para os slides, né? Então vamos aqui para os slides, começando nosso estudo sobre etiopatogenia, que é o estudo das origens das doenças. No caso nosso, nós chamamos de desequilíbrios, porque não se trata de algo tão, digamos assim, tão radical, digamos assim, né? Como a gente viu até na introdução, se trata de uma falta de equilíbrio entre o ser humano e o meio. Mas vamos iniciar nossos estudos e aumentaremos o nosso entendimento, né? Então, na medicina tradicional chinesa, o adoecimento não é visto como resultado de agentes patógenos externos, como vírus ou bactérias, mas sim como desequilíbrio do organismo em relação ao ambiente interno e externo. Então, primeiro aqui já cabe uma observação, que mais na frente a gente vai estudar, que existe os fatores patógenos externos. Só que aqui a gente está querendo dizer que para a medicina chinesa não se estuda o efeito de vírus, de bactérias, de fungos, etc. Apesar de ser um fator externo, na verdade, quando estudamos fatores externos na medicina chinesa, diz respeito aos fatores climáticos.
e não exatamente aos fatores climáticos em si, mas a nossa capacidade de se adaptar a eles, porque aqueles fatores como o calor, o frio, a secura, a umidade, etc., ele só vai ser um fator realmente de adoecimento se o nosso corpo perdeu a capacidade ou se ele não se encontra em capacidade de se adaptar. Então, pode ser que o clima seja constante, vivemos sob uma condição de muito calor durante muito tempo, e aí nosso corpo não vai se adequando. Pode ser que o calor seja muito forte, muito intenso, e aí também não conseguimos nos adequar, certo? Então, só para distinguir aqui, quando falamos de agente patógeno externo, estamos nos referindo exatamente a vírus, bactérias, fungos, como na medicina ocidental, né? Então, nossa medicina, ela é a medicina do anti, um antifúngico, um antivírus, e a medicina chinesa não, vai procurar reforçar a nossa capacidade de adequação àqueles fatores climáticos, ou a capacidade de expulsar, caso ele tenha invadido o nosso corpo, a capacidade de expulsar de maneira adequada. A MTC entende a saúde como um estado de harmonia entre os elementos do corpo, da mente e do espírito, bem como entre o indivíduo e o universo. E o universo aqui diz respeito à natureza externa, como os fatores climáticos que citamos anteriormente, né, o clima, como também as emoções, as nossas reações emocionais aos estímulos externos e também aos estilos de vida, né? Que vamos estudar exatamente que esses são os fatores que vai ocasionar desequilíbrio segundo a percepção da medicina tradicional chinesa. Então, a condição de saúde representa um equilíbrio dinâmico, e essa palavra é bastante importante, tá? Entre as forças internas e externas. Uma vez que consigamos manter nossa energia em constante adaptação às intempéries, podemos viver num estado de saúde. Então, quando vamos estudar o livro do Imperador Amarelo, no seu capítulo 1, principalmente, vamos ver que quando o imperador ele pergunta a Thibaut por que as pessoas não vivem mais, Thibaut responde exatamente uma série de condições que os homens não têm mais, e essas condições se referem exatamente à nossa capacidade de viver em harmonia com a natureza. E é disso que se trata, né? Se conseguimos manter a nossa adaptação às intempéries, às mudanças da natureza, que, por sinal, estão sempre em constante mudança, então nós temos essa condição a qual chamamos de saúde. Mas se nosso corpo, nossa psique, nós como um todo não conseguimos nos adaptar a essas intempéries, a essas provocações da natureza, seja da natureza interna ou externa, então vem o que a gente chama de doença, e é aí que entra o papel da acupuntura, né? Que é restaurar essa nossa capacidade de resposta. Então, outra diferença que a gente pode ver entre medicina ocidental e oriental é que a intervenção da acupuntura, a intervenção da medicina chinesa, ela vai ser no propósito de aumentar a nossa capacidade de adequação a esses intempéries naturais, né? Seja expulsando as que estão em excesso, sendo reforçando a energia que falta para essa resposta, seja numa educação emocional e energética, mas sempre
numa proposta de trazer de volta aquele equilíbrio, aquela capacidade que a gente tem de se adequar à natureza, né? Diferente da medicina ocidental, que tem como a proposta erradicar aqueles fatores. Então, se a medicina identifica um vírus, então vamos lá matar aquele vírus, e se a pessoa desenvolve, por exemplo, um câncer, vamos lá matar aquelas células cancerígenas, que aí termina matando as células boas também, mas tudo bem, faz parte da proposta, né? Então, aqui a gente vê que a condição de saúde representa um equilíbrio dinâmico. Então, existe essa dinâmica, porque nós constantemente, o tempo todo, na verdade, estamos sendo provocados por mudanças nas condições, sejam climáticas, nas condições emocionais, nas condições sociais, físicas, etc. E uma vez que consigamos nos adequar de maneira perfeita ou mais adequada possível, teremos a saúde. Na medicina chinesa, a saúde é a capacidade de um organismo para responder adequadamente a uma grande variedade de desafios, de uma forma que assegura a manutenção do equilíbrio e da integridade. A doença representa o fracasso para se adaptar ao desafio, uma ruptura do equilíbrio geral. Então, é o que a gente já comentou no slide passado, né? Então, todo desequilíbrio ou toda disfunção, seja em qualquer nível, trata-se em essência de um desequilíbrio entre o yin e yang. Então, isso simplifica muito para a gente, né? Quando a gente vai pensar no tratamento, identificar essa condição a qual estamos passando, ou o nosso paciente está passando, representa um desequilíbrio yin yang de que maneira? Por exemplo, um frio. Um frio é um fator yin. E aí o meu corpo está gerando yang suficiente ou não está? Ele foi invadido por esse frio e agora eu apresento os sintomas da presença do frio. Então a gente sempre vai conseguir reduzir a desequilíbrios entre yin e yang, e dessa forma a gente vai conseguir responder de maneira bem adequada a cada um desses desequilíbrios, né? Então, trata-se da luta entre o Qi correto e os fatores de adoecimento. Que os fatores de adoecimento? Vamos ver mais na frente, né? Mas digamos o seguinte, Qi correto seria o nosso Qi, o nosso corpo, num funcionamento, digamos, 100%. Não creio que existe essa pessoa no mundo, e até isso iria de encontro a esse conceito de saúde na medicina oriental, né? Porque diz que a gente sempre está sendo provocado em desequilíbrio e respondendo adequadamente, mas digamos que esteja numa condição em que te dá a resposta. Então, o tempo todo essa resposta sendo adequada, a gente está sem doença. Então, esse Qi correto, ele é exatamente esse Qi funcionando de maneira plena, seria a nossa energia tal qual ela deve ser. Se ela se mantém de uma maneira que, nessa luta com os fatores de adoecimento. Vou exemplificar. Nós o tempo todo estamos nos adequando ao clima em que estamos. Por exemplo, atualmente estamos aqui no verão, um calor imenso, e devido a esse calor, o meu corpo ele tem que se adequar. Quem é que se adequa? É a energia correta, né? O meu corpo ele tem um padrão a qual ele necessita para ter um equilíbrio, e ele, à medida que vai vindo o calor desse verão, por exemplo, ele está se adequando. Esse é o Qi correto. Então, aprofundando ainda mais o conceito, a doença se manifestará sempre que
ocasionada por presença de um fator externo, um trauma, no caso o fator externo de respeito ao clima, um trauma, uma pancada, uma queda, né? Que vai levar uma pancada. Um fator interno, que é emocional, e a capacidade do nosso corpo em lidar com essas forças. Se elas forem menores do que o próprio fator agressivo, desencadeará um desequilíbrio de yin yang. Então, aprofundando aí aquele conceito que a gente vem falando nesses diversos slides, se o fator agressivo for muito mais intenso do que a nossa capacidade de responder, ocasionará um equilíbrio de yin yang. Será de yin, de yang, de acordo com o tipo de fator de desequilíbrio. Então, se for um frio, então vai provocar o nosso yang, né? Porque o frio é uma condição yin. Se for, por exemplo, a morte de um ente querido, vai provocar o meu lado yin. Por quê? Provavelmente eu ficarei triste, que é um sentimento yin. E assim por diante. Então, para darmos seguimentos, os fatores de adoecimento na medicina tradicional chinesa são classificados em 3 grandes grupos. Primeiro, as causas externas, é o que a gente tem citado mais, são os fatores climáticos, né? São os 6 fatores perversos, Li Ye. São as influências climáticas do ambiente. Quando excessivamente prolongado, ou quando o corpo está enfraquecido, ou quando eles estão fortes demais, vão ter a capacidade de provocar a doenças. E eles são chamados de perversos exatamente porque vai atuar dessa forma, provocando desarmonias. Outra causa de adoecimento são as causas internas. E aí nós temos as 7 emoções. Então, para a medicina chinesa é de muita relevância os aspectos emocionais, porque, vamos supor, primeiro entendemos que as emoções elas influenciam no funcionamento dos nossos órgãos. E digamos que nós estamos em um perfeito equilíbrio, conseguindo nos adequar às intempéries da vida, né? Todas as situações, mas em um dado momento uma condição nos provoca uma insatisfação. Dependendo do nível que essa insatisfação seja vivenciada por mim, ela vai provocar uma desarmonia em algum órgão meu. E isso vai fazer com que a minha capacidade de me adequar aos fatores climáticos, por exemplo, ela diminua. Então, mesmo que a emoção não seja um fator primário no que eu estou sentindo, pode ser que ela crie um terreno favorável a que eu adoeça, né? Então, por isso da importância que a MTC dá, ou Medicina Tradicional Chinesa dá, ao aspecto emocional, certo? Elas vão ser bastante significativos. E uma terceira causa de adoecimento serão as causas comportamentais. Que causas comportamentais são essas? Então, são coisas ligadas ao nosso estilo de vida. O que é que eu como? Como é que eu me relaciono com o trabalho? Se eu trabalho excessivamente, descanso pouco. Ou se eu trabalho pouco, descanso demais. Como eu me relaciono com a atividade sexual? Se eu, segundo a medicina chinesa, é um fator que pode levar a adoecimento. Enfim, os meus hábitos de vida, o que é que eu consumo? Então, eu consumo notícias
né? Tem pessoas que passam o dia escutando notícias de mortes, de assassinato, de briga, de confusão. Obviamente, o estado, a condição emocional dessa pessoa será diferente de uma pessoa que procura um alimento mental, um alimento emocional um pouquinho mais diferenciado. Então, essas são as causas comportamentais. Fatores de origem externas. Estas são chamadas a energia perversa, como a gente falou, são perversas por quê? Elas só são perversas quando nós perdemos a capacidade de nos adequarmos. E essa capacidade vem em função de quê? Em função da frequência, se dura muito tempo, da intensidade, um clima muito intenso, uma mudança brusca de temperatura ambiental pode ser que nos afete, ou se o nosso corpo está enfraquecido. Também são considerados fatores de origem externas o TIE, ou energia perversa, digamos assim, latente. No caso, isso aqui é quando uma doença não foi bem tratada, ainda restou algum resquício a equilibrar e ficou ali guardado, inerte. De repente, em outro momento, ela pode vir. E hoje em dia se fala do tiedêmico, né, que são fatores contagiosos. Aí entraria fungos, bactérias, e aí é o assunto para mais para frente, tá? Então, os 6 excessos seriam vento, os fatores climáticos, né? Vento, frio, calor, umidade, secura e canícula. Então, nós faremos um vídeo de cada um desses fatores para que a gente aprofunde com maior intensidade sobre cada um e quais os efeitos que cada um deles vai trazer ao nosso corpo. Então, os 6 Ts ou modificações climáticas são normais e, de maneira geral, não agridem ao homem, é o que a gente fala. Passa a ser considerado Ti ou Ti agressivo quando ocorre de maneira brusca ou inesperada. A diminuição na resistência do Ti correto, é o que eu falei, quando o nosso corpo não está com a capacidade adequada ou quando há uma exposição contínua, quer dizer, vamos supor, um padeiro que trabalha na frente do forno ali o tempo todo, durante vários anos. Ali ele está exposto ao calor e aquilo vai, em algum momento o corpo pode perder a capacidade de adequação e gerar uma série de sintomas, né? Então, esses fatores climáticos, obviamente, possuem uma relação com as estações. Podemos dizer que na primavera predomina o vento, no verão o calor, fim de verão, que é a canícula, que é as interestações, elas são causadas por umidade, no outono é a secura e no inverno pelo frio. Obviamente todos acompanhando as estações que favorecem aquele tipo de clima, né? Os Tieti, que são os fatores climáticos de adoecimento, podem atuar isoladamente ou podem se unir. E dessa forma os desequilíbrios podem representar sintomas dessa união. Então, por exemplo, o vento ele tem uma facilidade imensa de se unir com outros fatores, por exemplo, com o calor. E isso gera o que a gente chama de a síndrome de vento-calor. Vamos estudar mais para frente, tá? Mas entender que existe cada um dos fatores e existe também a união deles. Os fatores de origem interna, e da mesma maneira nós iremos estudar cada um deles. Aqui estamos só para citá-los nessa introdução. Então, estão os 7 sentimentos, cólera, alegria, emoção, reflexão, tristeza, inquietude, medo, pânico. A gente vai ver que não são exatamente esses aqui, mas aqui está alguns exemplos desses sentimentos. Então, cada um dos 5 Zang é afetado por sua própria emoção. Mas uma emoção pode prejudicar vários órgãos, causando desordem nos seus movimentos do Ti.
Portanto, um órgão pode ser ferido por diferentes emoções. Então, aqui cabe já uma observação, tá? Nós sempre estudamos cada emoção relacionada aos elementos, aos órgãos. Por exemplo, temos o fígado ligado à raiva, mas a gente entender que o sentimento próprio do fígado é a raiva. Porém, todavia, entretanto, a raiva ela vai provocar desequilíbrio ou vai provocar uma mudança energética apenas no fígado. Então, quando a gente vê que a raiva vai fazer o Ti subir, isso também inclui o movimento da raiva afetar o coração, por exemplo, que é o filho da madeira. A raiva, ela pode afetar o aspecto digestivo, porque a terra é neto da madeira. E a raiva, sendo contínua, pode levar a consequências de tristeza, de medo. Então, a gente tem que estudar de maneira bem profunda para não reduzirmos de maneira fazer de uma coisa muito simples algo que é um pouquinho mais sofisticado, né? Então, para a gente entender aqui que cada órgão tem o seu sentimento, o fígado, o rim, o baço e assim por diante, mas os sentimentos eles não vão ferir, não vão atuar, não vão interferir na energia apenas daquele órgão em si. Eles vão afetar outros órgãos. E aí vem os fatores de origem nem interna nem externa, que são os fatores de modos de vida, né? Que, como nós citamos, tá a alimentação, a atividade, descanso, né? O quanto você trabalha, o quanto você descansa, se o seu descanso é adequado, se as atividades são adequadas, atividade sexual, doenças hereditárias e traumatismos, acidentes, etc. E assim nós encerramos aqui. Essa aqui é a introdução ao estudo das origens das doenças, né? Então vamos estudar na próxima aula, vamos começar a estudar cada um desses fatores, os fatores de origem externa, os fatores de origem interna e os fatores de modo de vida. Nós iremos estudar mais detalhadamente cada um deles, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.